Bom dia. Essa é a nossa segunda aula. Agora vamos falar sobre a Revolução Industrial. Por que a Inglaterra tornou-se a primeira potência industrial do mundo? A Revolução Industrial ela ocorreu na Inglaterra em fins do século XVIII e início do século XIX. E por isso a Inglaterra vai se tornar a maior potência da economia mundial. Mas como que a Inglaterra passou por esse processo de industrialização? Como é que ela foi o primeiro país do mundo a ter indústrias, no sentido que nós conhecemos hoje, com máquinas, utilizando a primeira energia, que foi aquela que veio do vapor. No século XVII, ocorreram transformações, lutas sociais na Inglaterra, chamada Revolução Puritana de 1640 e a Revolução Gloriosa de 1689, que levou a burguesia, ou seja, os proprietários, ao poder. Eles controlavam o parlamento, acabaram com o absolutismo na Inglaterra. Então a Inglaterra foi o primeiro país da Europa a acabar com o absolutismo, e a partir de agora as leis que seriam aprovadas no parlamento inglês, a partir principalmente de 1689, mas antes, já em 1650, esse processo já começa, são leis que vão favorecer a burguesia, vão favorecer a esse processo de desenvolvimento industrial. Ok? Então as terras vão poder ser compradas e vendidas de uma forma mais livre, as transações comerciais vão receber mais coberturas por parte do governo, os monopólios, tão comum no absolutismo, vão acabar. Então, o parlamento acabou se tornando o principal órgão de governo do governo da Inglaterra. Então, o rei, aquele rei absolutista, perdeu o poder, principalmente depois de 1689. Então, aquela história do rei fazer leis, do rei controlar a política, do rei controlar a economia. Na Inglaterra, a partir de 1689, acabou. O rei apenas ele representa, ele agora é a figura mais importante do Estado. E o parlamento ele vai ser dominado por essa burguesia, ok? Então a Inglaterra vai começar a se industrializar a partir de 1660 de uma forma mais constante, ou seja, as máquinas vão começar a entrar para valer nessas indústrias que estão começando a surgir. A primeira indústria vai ser a têxtil, vai ser a indústria de fabricação de tecidos, ok? E devido a essa consolidação dessa monarquia parlamentar. O que é monarquia parlamentar? É uma monarquia que quem manda, quem governa é o parlamento. Quem dita as leis é o parlamento e não o rei. Como ocorre até hoje na Inglaterra. Na Inglaterra, o rei é apenas uma figura representativa. Então, o lucro privado, o desenvolvimento industrial, tudo isso vai ser reforçado por leis que o parlamento vai favorecer para poder favorecer a burguesia, o proprietário, o dono de comércio, o dono de banco, o dono de indústrias. Bom, a partir do século XVI, esse processo todo, nós falamos aí que a Inglaterra acaba com o absolutismo em 1689, mas teve um processo importante, que foi a questão da agricultura. A agricultura ela vai ter, através de leis, já no século XVI, por volta aí de 1500, já começa, e vai ser no século XVIII, isso vai se aprofundar mais ainda, o chamado Enclosure Acts, ou seja, o cercamento de terras. Então as terras vão ser cercadas, vai ser um proprietário em que quem é proprietário, que é dono daquelas terras, ele tem as suas terras cercadas e ninguém pode mais tocar aquilo ali. E mais do que isso, os grandes proprietários vão expulsar os pequenos proprietários das terras. Então na Inglaterra, a partir do século XVI, e depois no século XVIII, com o desenvolvimento cada vez maior da agricultura, o que vai acontecer? A grande propriedade, o latifúndio. Primeiro começa com a produção de lã, lã nas terras, elas vão ser usadas para a criação de ovelhas, para que essas ovelhas fossem tosqueadas e as lãs fossem enviadas para essa indústria, e depois isso vai crescer para a agricultura. O algodão também, a Inglaterra vai depois, conforme essas indústrias vão se desenvolvendo, ela vai importar algodão no Brasil, algodão dos Estados Unidos, algodão do Egito, para que essas indústrias inglesas usem esse algodão para fabricar tecidos e vender os produtos ingleses para todo mundo, ok? E qual é a primeira energia? Vai ser a energia mecânica vinda do vapor.
Então, a primeira máquina que vai impulsionar a industrialização vai ser a máquina a vapor, ok? Né? Então, essa máquina a vapor, aquela mesma máquina do trem da Maria Fumaça, né, do trem a vapor da Maria Fumaça, vai ser a primeira que foi utilizada nas indústrias. Hoje em dia, atualmente, é principalmente o quê? A energia elétrica que move as indústrias. Mas isso vamos falar depois, mais tarde, com a segunda Revolução Industrial. Mas por volta de 1760, 1800, 1850, que é o período que nós estamos tratando, vai ser o vapor. O vapor que vai fornecer energia mecânica para fornecer os teais mecânicos, para poder fazer com que as máquinas funcionem na Inglaterra. Okay? Bom, é lógico que para você produzir máquinas, você vai precisar de ferro. E a Inglaterra, ela tinha ferro, ela tinha carvão. Então, no início, vão utilizar o carvão vegetal, né, vão queimar a madeira, e essa madeira nos fornos, nas siderúrgicas, elas vão ser queimadas para você não só poder derreter o minério de ferro e transformar ele em ferro, como também nessa queima você vai entrar um pouquinho de carbono no ferro para ele poder, né, se solidificar e transformar em ferro. Mas isso vai destruir boa parte das florestas da Inglaterra e vão acabar utilizando o carvão mineral, né, aquele carvão daquelas florestas petrificadas, aquelas florestas antigas que se transformaram em pedras, né, do tempo lá dos dinossauros. Então você vai descobrir, né, o carvão mineral. A Inglaterra vai utilizar cada vez mais o carvão mineral e vai abandonar, né, a utilização do carvão vegetal, do carvão de florestas, para poder, né, fabricar ferro, poder construir máquinas e poder construir locomotivas, trilhos, né, máquinas a vapor para a indústria. Bom, então, né, o carvão mineral se tornou, né, a fonte de energia utilizada para a indústria a vapor e também para uso doméstico, né, principalmente para aquecimento. O uso doméstico principal era aquecimento. Hoje em dia é utilizada energia elétrica para aquecer e principalmente a gás, né, na Europa. Ok? Bom, isso tudo, nessa industrialização, ela vai o quê? Vai sempre servir em benefício da burguesia, do proprietário, do patrão. É nessa época que o patrão adquire um poder enorme, primeiro na Inglaterra e depois esse poder da burguesia vai se espalhar pelo mundo. E quem é que deu essas ideias para essa burguesia? Quem é que financiava essas ideias? Aquilo que nós vimos na aula passada, o iluminismo. Aquelas ideias em que você deveria ter liberdade econômica, liberdade de pensamento, liberdade de religião, liberdade de formar política, partidos políticos, ok? Liberdade de pensamento, liberdade de comprar e vender. Então, né, sem as amarras do absolutismo real. Bom, então, né, até o início, né, as cidades inglesas eram cidades reduzidas, né, eram usadas principalmente para administração, governo, comércio, né, comprar e vender produtos para várias partes da Inglaterra e do mundo, prestação de serviços, ou seja, lá que você tinha o alfaiate, que você tinha ourives que fabricava peças de ouro, joias, né, então você tinha diversos produtos que eram fabricados por artesãos, que eram e produtos vendidos por comerciantes. Ok? Depois, com o tempo, o que vai acontecer? Conforme você vai ter o crescimento das indústrias, nas cidades vão aparecer os operários, que vão morar próximo das fábricas, vão morar nas vilas industriais em péssimas condições. Essas casas desses operários, essas vilas industriais, elas não têm saneamento, não têm água tratada, não têm rede de esgoto, ok? E a burguesia, o burguês, o proprietário, o dono das indústrias, o dono do comércio, o dono dos bancos, eles vão vão morar em bairros maravilhosos, em bairros muito bem construídos, em casas excelentes para eles. Bom, então, né, o trabalho, você vai ter uma mudança não só tecnológica e científica, como nós vimos, né, o uso da máquina a vapor, né, a ciência utilizada para você desenvolver cada vez mais o maquinário, desenvolver a saúde, né, desenvolver a educação, mas, né, o trabalhador, o que vai acontecer? Aquele trabalhador ele vai ser controlado na fábrica, ele tem hora para entrar, ele tem hora para sair, ok? E o que o trabalhador vai fazer nessa fábrica? O trabalhador ele faz apenas a especialidade dele.
Se ele é soldador, ele vai fazer a parte de solda. Se ele é pintor, ele vai fazer a parte de pintura daquela fábrica, de pintura daquele produto. Então ele não faz mais o produto inteiro. Né? Se você monta, é uma fábrica que monta a carruagem, é uma fábrica que monta uma máquina, né? Aquela máquina, aquela carruagem que está sendo feita naquela fábrica, o trabalhador só vai fazer a sua parte, a sua especialidade. Um é especialista em pintura, o outro em soldagem, o outro na parte mecânica. Aí isso é chamado de alienação. O trabalhador ele torna-se um especialista. O trabalhador ele se torna aquele que faz a sua parte. Bom, então, né, como eu falei, além deles morarem, né, em locais insalubres, de não terem direitos, né, esses trabalhadores não tinham também, né, direitos a sindicatos, não tinham direito a ter nenhuma rede de proteção, era violentamente reprimido, só com o tempo que foram aparecer os sindicatos, ok? Então, nas fábricas trabalhavam mulheres, trabalhavam crianças, mulheres inclusive grávidas, ok? Nessa gravura ela mostra bem, olha, você tinha uma máquina a vapor, e essa máquina a vapor, ela fazia o quê? Produzia, né, força, e essa força fazia girar esses eixos que tem lá em cima, né, no teto da fábrica. Vocês tinham eixo, e esses eixos moviam polias, moviam essas cordas que você está vendo aí, que moviam as outras máquinas que aparecem embaixo, onde as mulheres e as crianças estão o quê? Usando os tecidos, usando as linhas, né, os fios, para transformar em tecidos, ok? Outra coisa, nessa gravura também mostra o quê? Ela mostra como o operário vivia, ok? Então as casas eram realmente pequenas, insalubres, sem saneamento, você não tinha rede de esgoto, não tinha água tratada, não tinha nada, a poluição era enorme, intensa, os salários eram baixos e a exploração era muito grande. Trabalhava 16 horas por dia, ok?